Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Tudo bem? Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu brinco que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é contar histórias. Então vou contar algumas para vocês hoje, tá? Ele já... Então, eu sou Helena, Lelê, mas de 8 anos para cá eu sou a mãe da Isa e do Otávio. Quando eu estava na faculdade ainda, eu fui numa palestra uma vez e o palestrante começou dessa forma, falando assim, eu sou fulano de tal, pai do fulaninho e da fulaninha. E naquele momento eu não entendi muito bem, eu nem pensava em ter filhos naquela época. E hoje, né, que eu tenho filhos e tal, eu entendo, né, porque isso é um grande divisor de águas, né? Quando você tem filho, você perde um pouquinho a referência. Enfim, a referência de você, na verdade, mudam, né, as referências. Ele não está funcionando. Então, aqui a minha apresentação, né, que ele já falou um pouquinho do meu currículo. Eu também brinco um pouquinho que eu sou empreendedora desde sempre, né? Eu, pequena, assim, com 9, 10 anos, eu fazia aula de artesanato e vendia meus artesanatos. Minha mãe super me incentivava, né? Depois, eu sou virginiana, não sei quem acredita em signos, mas sou virginiana, super ordeira, organizada. E aí a minha irmã mais velha me pagava para organizar o armário dela, as contas e etc. E aí, né, a vida inteira eu, embora dissesse para mim que nunca teria empresa, porque meu pai tem empresa há mais de 40 anos, e eu falava, imagina que eu quero essa vida para mim, não tem férias, né, um monte de preocupação, oscilação de mercado e tal, eu falava, não quero isso para mim. Até que um dia eu tinha terminado a faculdade, estava trabalhando numa editora, adorava a editora que eu trabalhava, eu tinha um chefe incrível, aprendia, viajava, fazia um monte de coisa. E um amigo meu de infância falou assim, vamos, né? E eu falei, você tá louco? E ele foi conversar com meus pais e tal, e eu falei, vamos, né? A Carranca, que foi a minha primeira empresa de verdade, tem 15 anos, faz 15 anos agora, esse ano. E aí foi com esse sócio, que hoje não é mais meu sócio, mas é meu grande amigo ainda, né? Isso é talvez uma das coisas mais difíceis, né? A gente se manter amigo do sócio, né? E aí, para vocês, ele está passando aleatório. Para vocês terem uma ideia do quanto a sociedade é uma coisa muito séria, hoje eu sou sócia do meu marido, né? Então, ele é meu sócio, meu marido. É difícil às vezes, porque a gente tem que virar a chavinha, né? Onde eu estou, né? Estou falando com o meu sócio, com o meu marido, ou com o pai dos meus filhos, enfim. E mais, né, 15 anos aí que a gente está junto na sociedade, eu com ele 13 anos, né? Então, o meu primeiro sócio, a gente ficou junto 2 anos. Eu sou sócia de um colégio na Zona Norte, que também é um empreendimento familiar. A minha irmã é sócia de uma escola, e quando ela foi montar o Fundamental, né, sair só do segmento infantil, eu me tornei uma sócia investidora. Eu até dou aula lá de artes para as crianças do Fundamental, mas a gente é sócia, eu sou mais uma investidora, ajudo na divulgação, comunicação e tal, mas eu não estou presente na escola, meu trabalho full time é na Carranca. E há 1 ano e 3, 4 meses mais ou menos, eu fundei a HubMe, que é a rede de blogs maternos, que os cases que eu vou apresentar são da HubMe, tá? Que é uma comunicação bem de nicho mesmo, bem focada, que é o tema da palestra, tá?
E tem o blog, né, que é o... Por que não está funcionando? Tá bom. E eu tenho o blog, que é o Eu, Ele e as Crianças. Meu blog tem já mais de 8 anos. E eu tenho a parceria de audiência com o portal R7. Então, eu posto praticamente todos os dias. E aí, quando o R7 chama na home, é incrível, né? A audiência e tal. Eu estou aqui a convite da ABRAD. A ABRAD é a Associação Brasileira das Agências Digitais, da Seccional São Paulo, da qual eu sou associada. Tá? Pode passar um próximo. Então, vamos falar, para a gente falar de comunicação de nicho, a gente precisa primeiro entender como que é a comunicação na empresa de vocês, né? Só para eu ter uma ideia, assim, quem já tem empresa, quem está pensando em ter... como que é a comunicação na empresa, né? Muitas vezes a gente tem um departamento, né? E esse departamento de comunicação é que trabalha a contratação dos serviços, ou pode ter uma house, que a gente chama, uma área dentro da empresa que onde desenvolve, né, toda a comunicação. Eu posso ter a minha comunicação totalmente terceirizada, então não entendo de comunicação e quero ter uma empresa que faça isso para mim, integral, uma agência 360, que a gente chama, que é a agência que compreende todos os caminhos da comunicação, então desde o digital, offline, etc. E posso ter Tá, obrigada. E posso não ter comunicação, né? E por incrível que pareça, muitas empresas acham que a comunicação é um ponto, um detalhe, né? E, pelo amor de Deus, né? Não é. E aí eu gosto muito dessa frase, né? Que é, se você não sabe para onde quer ir, né? Qualquer caminho serve, né? Vocês, lendo sobre empreendedorismo, já devem ter deparado com essa frase algumas vezes, né? A gente precisa traçar bem os objetivos e saber exatamente onde a gente quer chegar. Porque senão a gente deixa o Zeca Pagodinho, né, tomar conta e deixa a vida levar. A gente não pode. E encarando um cenário como estamos, né, ou empreender com as condições que a gente empreende aqui, que é muito complicado, difícil e trabalhoso, né, a gente precisa realmente de planos, né, de caminhos. Para todas as empresas, né, tendo ou não um departamento de comunicação interno, a gente precisa sempre, né, definir os objetivos, fazer o planejamento e medir os resultados. Tem muita gente que faz e não mede nada, não sabe se deu certo, né? Recebeu um elogio e tal e acha que foi um sucesso, mas depois isso acaba não se refletindo em faturamento, em resultados de fato, né? Porque o que a gente quer é que reflita no faturamento, né? Positivamente, né? E aí, com o marketing de conteúdo, que é a tagline da palestra, né? Como que o marketing de conteúdo pode te ajudar, né, a se destacar? Com ele não é diferente, né? A gente vai definir objetivos, né? Trabalhar nisso e medir. Mas o marketing de conteúdo tem uma super vantagem, né? Ele sendo bem estruturado, ele vai trazer resultados corretos, né? A gente vai coletar os dados corretamente e vai ter uma série de insights para corrigir as ações e melhorar esses resultados, sempre, né? Eu trouxe uma definição de marketing de conteúdo, para quem não entende, ou nunca ouviu falar, ou já ouviu. Eu vi que teve algumas palestras até já de conteúdo próximo ao que eu estou falando aqui, então não sei quem já esteve nas palestras, mas essa definição é de uma dupla que eu sou fã de carteirinha, que é o Rafael Reis e o Alex Moraes. Eles têm curso de marketing de conteúdo, eles têm site sobre marketing de conteúdo, eles são meus amigos, né? O Rafael, em especial, é meu amigo há muitos anos. E ele tem essa definição que eu acho bem abrangente e que pode dar uma visão bem legal do que é. Então, marketing de conteúdo é a estratégia de marketing que usa conteúdo como ferramenta de descoberta, informação, vendas e relacionamento com o público de uma empresa. Consiste em definir público, estabelecer pontos de conexão
entregar valores e educar o cliente com conteúdo em suas diferentes formas, medindo cada etapa de relacionamento para manter esse conteúdo sempre relevante para o seu consumidor ou cliente. Então, aqui a gente está falando de planejamento, de estratégia, objetivo, planejamento, execução e métricas, né? A gente está falando de tudo isso que eu falei anteriormente, mas aqui de uma forma mais detalhada, né? O que a gente precisa entender, né? O que é e o que não é marketing de conteúdo? Porque muita gente acha... Ixi, parou de novo. Cadê o rapaz? Muita gente acha que marketing de conteúdo é estar nas redes sociais, né? Quem tem perfil na rede social da empresa, né? Quem faz isso com calendário de conteúdo? A maioria não faz, né? E aí a gente gera um negócio que se chama escassez, né? Porque você gera expectativa sobre aquilo, as pessoas acham que vai ter conteúdo frequente e não tem, né? Então isso é muito ruim. Então ter perfil em rede social é marketing de conteúdo? Não, né? Então o que é, né? Conteúdo de qualidade que gera engajamento. Pode ser um conteúdo lá na rede social, mas não é só isso, né? Então, e o que não é? Uma propaganda com a oferta apenas, né? Um e-mail marketing, por exemplo, que vocês enviem, que tem só a oferta, não é marketing de conteúdo, tá? A pessoa vai clicar e ela pode ir para a loja virtual e tal, mas ele não é. Ih, passou de novo. Atingir exatamente os objetivos traçados. Isso é marketing de conteúdo. Tá? Entregar o que o público-alvo quer. Ter estratégia e ter um processo. O que não é? Então, a propaganda é a oferta apenas. Ter perfis nas redes sociais. Ter conteúdos aleatórios. Não é. Né? A gente precisa ter calendário. Não é uma alternativa, né? Ele é uma estratégia. Ah, já que nada deu certo, vou fazer marketing de conteúdo. Não, ele precisa fazer parte da estratégia, né? E ele não é um fim, ele é um processo, né? O marketing de conteúdo ele precisa sempre ser revisto, revisitado. Tanto é que quando a gente monta planejamento de marketing de conteúdo lá na Carranca, a gente revisa os planos a cada 3 meses, né? Então o cliente contrata o serviço por 1 ano, por exemplo, mas a gente não entrega o plano de 1 ano. Porque a gente não sabe as mudanças que o mercado vai ter, ou novos produtos e serviços que ele vai lançar, e etc. Tá? O que todo negócio precisa? Vocês vão falar, dinheiro. Né? Também. Mas supondo que isso seja só um detalhe, não está passando. Supondo que dinheiro seja só um detalhe, o que a gente precisa? Né? A gente precisa dizer que o negócio existe. Né? Que a gente precisa que o seu negócio esteja no Google. Né? Não adianta falar, precisa estar no Bing, precisa estar... Não, precisa estar no Google. Né? Ele precisa aparecer no primeiro resultado na primeira página de resultado de busca. Né? Ele precisa ser encontrado pelos potenciais clientes. E o seu negócio precisa gerar autoridade. Então, se a pessoa está falando de blogs maternos, olha eu puxando a sardinha... Tem que achar meu blog na primeira página, ou a minha rede de blogs, tem que achar. Tá? Sem isso, não adianta ter a melhor loja, o melhor produto ou o melhor serviço, ninguém vai saber. Né? Ou vai saber, mas não com o potencial de alcance que poderia. Tá? É como achar agulha no palheiro. Né? A pessoa precisa daquilo. Eu tenho um cliente, ele é um cabeça dura. Ele até disse que vinha, mas acho que ele sabia que eu ia falar dele, ele... ia passar vergonha. Eu estou há uns 3 anos tentando vender marketing de conteúdo para ele e ele não compra. E aí, toda vez que a gente retoma as conversas, ele fala assim, e as pessoas acham difícil encontrar minha loja. Eu falo, né? Por isso, né? Porque ele tem a loja virtual linda, funciona e tal, mas ele não investe nada em divulgação, né? Em conteúdo que seja, não quer pagar mídia, né? Vamos pagar... conteúdo, né? Estamos com alguns problemas.
Então, como que a gente gera autoridade, né? A gente pode, sim, trabalhar a produção de conteúdo e focar o conteúdo em mídia, né? Que isso acontece. Né? A gente tem, quem tem fanpage e já usa a fanpage para o negócio com frequência? Quem impulsiona publicações? Impulsionar a publicação é um tipo de mídia, né? Que aí tem até uma segmentação bem interessante e tal, você consegue, né, atingir... Não, mais para baixo. Não é esse. Aí, o próximo. Isso. O que a gente precisa para gerar autoridade, então? Produzir conteúdo relevante, continuamente, né? E conteúdo de qualidade que agregue valor ao público-alvo. Né? Onde eu vou gerar esse conteúdo? A minha primeira sugestão é blog corporativo. Tá? É a primeira sugestão que eu vou dar para vocês. Tenha um blog. Tá? Por que o blog? E por que não a mídia? Né? E por que não deixar aleatório ali? O blog, ele vai gerar autoridade e vai direcionar tudo para o seu site. Tem até um pedaço aqui que eu vou mostrar. Saiu um artigo esses dias falando assim, as redes sociais são o cemitério das grandes ideias. Né? Por quê? A gente está, por exemplo, no Facebook, que é onde a maioria das empresas estão, e se não estão no Facebook, estão no Instagram, que é a mesma coisa. E a gente está lá jogando a regra do Marquinho, que eu falo, né? A regra dele, que ele muda sempre quando ele quer, da forma que ele quer. Tá? Então, o alcance de rede social de Facebook, por exemplo, era um alcance no começo de 100%. Então, as empresas que entraram no Facebook bem no começo tinham um alcance incrível. Depois, ele diminuiu drasticamente esse alcance para 26%. Né? E hoje em dia, o alcance potencial é de 2%, alcance orgânico. Né? Então, sem impulsionar, a gente consegue, da base de seguidores, atingir 2%, no máximo. Então, se você tem 10 mil fãs, você vai atingir 200 pessoas. É pouquíssimo. Né? Isso é o modelo de negócio dele, porque a gente vai, a partir daí, ter que impulsionar mesmo a publicação para ter o alcance. Tá? E a mesma coisa acontece com o Instagram, que trabalha com o mesmo algoritmo de visualização. Tá? Então, se você não está no Instagram vendo, impulsionando também, você não vai aparecer para todo mundo que você quer. Tá? Então, a gente tem essa questão da mídia, né? Então, a gente pode gastar com mídia? Pode. Mas se eu estou começando a empresa, eu não sei nem por onde começar a fazer isso. Não tenho dinheiro, na verdade, para mídia, mas do meu negócio eu entendo muito. Entendo bastante do meu produto, do serviço, do quanto ele agrega e tudo mais. Tá bom, então como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso com conteúdo. Então, a primeira opção é o blog corporativo, porque eu entendo o meu negócio. Helena, mas eu não sou redator, eu não sou jornalista, eu não sei escrever. Tá bom, tem alguns caminhos para isso. Né? Você pode pegar um revisor, na verdade. Você cria toda a estrutura do texto, o revisor adequa aquilo para ser o melhor. Por que isso é tão importante? Né? E por que eu não vou falar, façam vocês mesmos? Né? Porque realmente o conteúdo para a internet tem uma série de especificações que, para ele atingir esse objetivo que a gente quer, de ser bem ranqueado, de estar na primeira página de resultados de busca. Tá? Então, não adianta, eu não vou dizer, façam vocês mesmos, mas estrutura o texto e pede para um revisor. Né? Ele não vai ter o tempo de pesquisa e produção, ele vai revisar e deixar aquilo formatado bacana. Tá? Pode passar mais uma. Então, aqui, por que ter um blog? Né? 93% das experiências online começam com uma ferramenta de busca. 75% das buscas não passarão da primeira página de resultados. Isso, uma das disciplinas que eu dou em pós-graduação é User Experience, que é a experiência do usuário e interfaces. E a mudança, eu já
trabalho com essa disciplina há mais de 10 anos. A mudança no comportamento do usuário é incrível, né? A gente faz uma navegação incrível para o site, para a interface, mas o cara vai lá e ele procura a busca. Ele pergunta para o sistema onde está, né? Ele quer se resolver pela busca, ele não quer ficar navegando, né? Por isso que uma homepage bem... Oi? Ah, tá bom. Por isso que uma homepage bem feita resolve já um pouco do problema da encontrabilidade do conteúdo. Tá? Então, a gente... depois eu repasso os dados ali, mas o blog corporativo ele vai ser um bom resultado. Né? Então, tá bom, de um lado eu tenho a mídia que eu não tenho dinheiro para fazer agora, ou tenho pouco. Do outro lado eu tenho o meu blog, né? Mas como é que... E as redes sociais nesse miolo, né? Para que elas servem? Né? As redes sociais servem para a gente divulgar conteúdo, né? Direcionar as pessoas para o seu site, não para ser o ponto de encontro do seu conteúdo. O teu conteúdo não pode estar na rede social. Né? Teu conteúdo precisa estar no lugar que é seu, controlado por você. Tá? Porque a rede social muda a regra toda hora. E aí a gente, né, perde. Ah, que bom. Muitas companhias que utilizam blogs têm 97% mais links para o seu site. Por que isso? Porque uma pessoa leu o seu conteúdo, compartilhou. A outra achou teu conteúdo como referência e compartilha no post dela mesma. Né? Dela também. E aí a gente consegue ter mais links para o seu site. Isso ajuda o ranqueamento lá no Google. Continuando aqui nos nossos dados. 92% das empresas já adquiriram um cliente através do seu blog. Isso é muito legal, porque o conteúdo ele tem regras para como produzir esse conteúdo e para ele direcionar para um próximo caminho, eu vou mostrar para vocês. E estratégias com blogs são 62% mais baratas e geram 3 vezes mais leads qualificados para o seu site. O que é o lead qualificado? É o potencial cliente que tem interesse no seu site, tá? No teu produto. Mas e as redes sociais, né? E aí aqui está o link do artigo. Depois, quem quiser, eu vou disponibilizar essa apresentação no SlideShare com os links e tal, e aí vocês vão se divertir. Mas aqui ele fala, né? A guerra às redes sociais, o maior cemitério das grandes ideias, por conta do que eu estava dizendo, do alcance que o Facebook tem hoje em dia, que é onde a maioria das pessoas estão, né? E a mudança das regras o tempo todo, né? Então, use as redes sociais para distribuir o seu conteúdo, não para ser o lugar onde você está publicando seu conteúdo. Né? Claro que a gente tem conteúdo que é típico de Facebook, mas a gente tem conteúdo, o teu conteúdo autoral, ele precisa estar dentro do seu ambiente. Tá? Aqui, esse diagrama eu acho bem interessante, né? Que é o diagrama que mostra de onde vem a minha audiência. Né? Então, eu posso ter uma audiência adquirida por share de conteúdo, por menções, por reposts, por review do meu produto. Eu posso ter uma audiência paga, que a gente está falando de impulsionar post, ou de Google Display, AdWords e outros. E eu posso ter a minha audiência própria, né? Então, a audiência que vem do meu blog, do meu site, né? Dos meus canais sociais também, mas é a minha audiência mesmo, né? Então, a gente orienta aqui, trabalhe bastante aqui, porque naturalmente isto aqui vai ser menor e isso aqui pode ser maior, dependendo da qualidade do conteúdo que você produzir, tá? Hoje, o marketing, sobre o seu produto ou serviço, ele dura mais tempo. Quem conhece esse funil de conversão, funil de vendas? Né? A gente trabalha esse material, esse funil é da Rock Content, que também é uma empresa que trabalha bastante com marketing de conteúdo. Tá? Antigamente, a decisão o marketing, né, o quanto você precisava falar sobre o seu produto,
ele estava só no nível da descoberta e interesse. Depois, a gente já ia para o meio e para o fundo do funil, onde tá as considerações sobre o produto, né, a revelação de uma intenção de compra, a avaliação do produto em si e a compra. Tá? Eu acho que tem alguns exemplos que são muito interessantes sobre isso. Né? Eu, por exemplo, eu leio no Leve, da Saraiva, né? Eu leio o e-book. Mas eu não compro nenhum livro sem ir até a livraria antes e pegar o livro na mão. Né? É uma coisa meio doida, né? Mas eu vejo se o livro é aquilo mesmo. Aquelas amostras não me convencem. Né? Eu preciso ver o livro, eu preciso ver se é aquilo que eu quero. Né? E tem produtos que você não vai comprar sem pegar no produto. Então, o marketing, né, ou essa questão das considerações, a intenção, a avaliação do produto, né, isso se dá para cada consumidor de uma forma, mas a venda mesmo, ela só acontece aqui embaixo no funil agora, ela não acontece mais aqui. Né? A pessoa não vai comprar mais por impulso. Né? Ela precisa ter mais validações sobre aquilo que ela está querendo comprar. Tá? A minha filha faz 8 anos domingo e ela quer um patins. Eu pesquisei patins, tal, ela está crescendo, ela vai ser alta e ela cresce muito e muito rápido. E a gente falou, pô, na minha época tinha um patins ajustável, será que existe isso ainda? E existe, mas como que eu descobri isso? Na internet. Né? Aí ontem eu fui atrás das lojas para ver os modelos, para ela experimentar e tal. Eu vou comprar esse produto pela internet? Não. Porque ela precisa experimentar o patins, né? Se fosse um tamanho de pé, de sapato normal, né? Uma pessoa, eu compro o sapato pela internet, porque meu pé aquele acabou e compro das empresas que eu já usei e pronto, né? Agora, um patins, né? Não, aí você vê patins de R$150 a 1.000. Né? Aí você vai entrar nos reviews, vai entender se aquele produto é bom ou não. Achei um barato, mas aí falava assim numa das avaliações da loja, o produto aperta o calcanhar. Não, já risquei da lista. Né? Então quem tem e-commerce, por exemplo, ter essa avaliação dentro do produto é importante. Né? É claro que os fabricantes, se é uma loja própria, né, você é o fabricante do seu produto, essa avaliação, se ela for negativa, ela pode ter um impacto muito forte sobre o seu produto, sobre as suas vendas. Né? Mas se você estiver falando, você é uma loja que vende vários produtos, aquilo é até um indicador para você não comprar mais para revender aquele produto, talvez. Né? Porque ele pode ser barato, mas ele não atinge o usuário da forma correta, a expectativa. E aí, será que isso não interfere na visão que eles têm da sua loja, que você está vendendo um produto que não é legal? Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, a melhor notícia de todas, né, é que o bom conteúdo extrapola o nicho. Né? Então, por exemplo, eu não sou patinadora, mas eu fui atrás de informações sobre o patins e achei sites com reviews do tal do patins. Né? Então, eu não era o nicho, né? Eu não era o foco daquela comunicação, daquele site avaliando aquele produto. Mas o conteúdo foi tão bom e indexou nos primeiros resultados de busca, né? E eu li aquilo. Então, o bom conteúdo extrapola o nicho. Se você escrever e der muitas referências boas e o conteúdo for interessante, você vai atingir o teu nicho e mais pessoas, né? Potenciais clientes, leads potenciais. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Né? A primeira coisa, então, é ter um plano. A gente não vai sair às cegas. Tá? E aqui tem algumas regrinhas para esse planejamento de marketing digital. No fim da apresentação, eu coloquei até uma indicação bibliográfica para vocês, para quem quer, além dos sites que eu citei aqui, então depois vocês vão poder consultar isso. Né? Então, conheça seus clientes, né? Desenhe suas personas. A gente falava há bastante tempo atrás em público-alvo.
né? Hoje a gente fala de personas. Quem já ouviu falar personas? Persona é um comportamento, na verdade. A pessoa, ela não se divide, não se segmenta, a gente não segmenta mais as pessoas só por dados demográficos, a idade, a condição social, né? Não é mais só assim que a gente qualifica nossos clientes. A gente qualifica nossos clientes de acordo com interesses, fontes de referência, né? Conteúdos que ele busca, o que ele gosta de fazer nas horas vagas, por exemplo, né? Eu tenho um cliente que esse mesmo cliente que não está comprando meu marketing de conteúdo, ele corre. Então, como é que eu me aproximo dele, né? Quando eu falo de um conteúdo que ele curte, né, eu entendo que quem corre tem uma série de outros requisitos associados, né, de alimentação, de estilo de vida, de hora que acorda, hora que dorme, etc. Né? Então, a gente precisa entender o público-alvo de outra forma agora, entender todo o meio, né, o contexto em que esse público está inserido. Tá? Analise seus produtos e serviços, e aí o analise com olhar crítico mesmo, com olhar virginiano, né? Crítico, né? Então, assim, o que é bom no meu produto, o que é ruim, o que é bom no meu serviço, o que é ruim, né? E estude os seus concorrentes, seus competidores, né? Porque eles também acertam e erram, né? E pode ser que a gente aprenda com o erro dele e não cometa o mesmo erro. Né? Então, estudar os concorrentes é super importante. Mais do que estudar o concorrente para saber o preço que ele está vendendo, né? Mas como ele está se comunicando com os clientes, como ele está fazendo essa captação de potenciais clientes. Tá? Converse com o seu departamento comercial. Isso é crítico. Né? A gente, o pessoal que está na rua, o pessoal que está vendendo, se vocês têm uma loja virtual ou vende via Instagram e WhatsApp, que eu sei que tem muita gente fazendo isso hoje, você tem diretamente, né, o retorno do que está funcionando e o que não está. Mas se você tem uma equipe comercial, tem já pessoas que vendem o seu produto, eles vão saber muito mais o que dá certo e o que não dá. Né? Então, eles vão te dar mais caminhos. Planeja e produza conteúdo relevante. É marketing de conteúdo na veia aqui. Né? Produzir conteúdo vai te trazer coisas muito legais. Né? Estabeleça uma presença digital, e a presença digital nas redes sociais é importante, em todas, não. Né? Em todas, não, nem pensar. Você não vai ter braço, nem dinheiro, nem fôlego para manter todas as redes sociais. A gente tem que fazer escolhas a vida toda, né? E para a comunicação da sua empresa também. Né? Utilize o e-mail marketing com inteligência, né? Pense sempre nas próximas etapas do funil. Então, quando você estiver trabalhando com marketing de conteúdo, e você vai saber que a pessoa já tem um interesse e agora ela precisa decidir a compra. Então, como é que eu crio um e-mail marketing que faça ela dar o próximo passo, né, para decidir e comprar? Né? Construa listas de e-mail. Né? A gente tem diversas formas de fazer listas de e-mail. Quem já baixou um e-book aqui? E para baixar um e-book teve que deixar um e-mail. Quem já baixou um e-book e não abriu o e-book? O Rafael, que é esse meu amigo de marketing de conteúdo, ele fala: 98% dos e-books baixados não são lidos. Isso é verdade, porque a gente usa a ferramenta de métrica que associada a esse download, e a gente consegue ver até onde a pessoa leu o e-book. A pessoa baixou, abriu, ela fecha a abinha e continua o dia. Né? É um perigo, né? Porque também é muito conteúdo sendo produzido e talvez não sendo bem aproveitado. Então, gera interesse, e aí você manda um e-mail falando assim: então, você que baixou aquele e-book, agora eu tenho um material complementar. É aí que o cara lembra que ele baixou o e-book. Se duvidar, ele vai lá e baixa de novo, porque ele não sabe onde ele salvou. Né? Então, é um perigo. Né? Então, construa a sua lista de e-mail, que pode ser via infoprodutos, né? Mas pode ser de muitas outras formas. Tá? Defina suas métricas e KPIs. Né? O que são os KPIs? São os Key Performance Indicators, então são os indicadores de performance do seu
do seu negócio, né? O que eu quero? Por exemplo, eu, na fanpage do meu blog, eu queria terminar o ano com mais de 10 mil fãs na fanpage do blog. E aí eu fiz algumas coisas ao longo do mês de dezembro, inclusive um e-book de coisas de Natal. E eu ultrapassei isso, os 10 mil de dezembro para janeiro. Ótimo. Esse era um indicador de resultado, era uma expectativa que eu tinha e que eu trabalhei para alcançar esse resultado. Tá? E aí agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos e cases de coisas que a gente tem feito, especialmente com a HubMe, que é o meu negócio de nicho, né, para mostrar para vocês como a gente pode se comunicar de diferentes formas. Tá? Não tem só marketing de conteúdo tradicional do blog, né, do conteúdo de blog corporativo e tal, mas tem uma série de outras coisas que eu espero que tragam insights para vocês, né? Que vocês consigam pensar coisas novas, né? Vocês, principalmente em tecnologia internet ou em tecnologia que tem inteligência, que seja focado em algo físico? Alguém pode chamar? Parou? Então tá. Então, só vou explicar um pouquinho o que é a HubMe, só para vocês entenderem mais, porque talvez possa parecer muito etéreo aí, muito, né? O que é a HubMe? Eu tenho agência há 15 anos, a minha sócia é produtora de conteúdo, jornalista há outros tantos 15 anos, e a gente, eu tenho meu blog há 8 anos, 9, ela tem o blog dela mais ou menos esse período também. Ah, já resolveu. E aí a gente era sondada por uma série de marcas para produzir conteúdo para essas marcas. E num determinado momento a gente falou assim, poxa, as marcas querem conversar com a gente, mas elas não sabem nem por onde começar. A gente tem experiência de mercado, por que a gente não oferece para as marcas coisas mais legais, né, do que só um public post, por exemplo, né? Por que a gente não oferece conteúdo, né, de qualidade, relevante, bacana e tal. E aí essa foi a ideia da HubMe. Então, conectar conteúdos, né, engajar pessoas, desenvolver projetos, empreender ideias e unir mães, porque é o nicho onde a gente está inserido, né? Então, a HubMe é uma rede de sites maternos. Quem conhece um pouquinho de outros segmentos, por exemplo, moda e os blogs de moda que fazem super sucesso e tal, a gente é a versão pobre do Fashion Hits. Porque o Fashion Hits, né? Mas enfim, mas a gente chega lá, né? Então, o nosso foco é realmente desenvolver projetos comerciais. Então, qual é o mundo ideal? Na minha cabeça, na minha sócia, é ter uma área dentro do site da empresa onde a gente tem as minhas blogueiras da rede como colunistas daquela marca. E aí a gente produz conteúdo para a marca e a marca divulga nos canais dela, nos canais sociais dela, e a gente também. Então, a gente soma forças para uma divulgação de conteúdo bacana, além de todas as questões de otimização de conteúdo e tal, e marketing de conteúdo em si. Tá? Então, o que é legal, né? A gente desenvolve o projeto inteiro para o cliente. Então, a gente desenvolve a estratégia, a gente faz o casting, né? Quais são os blogs que vão participar, que podem ou não ser da nossa rede, né? De acordo com o perfil. A gente produz o conteúdo, a gente compartilha, a gente compra mídia, se for o caso, a gente mede e a gente fatura. Tudo a gente faz, né, com a HubMe. Então, antes, tem muita blogueira que não sabe nem emitir uma nota fiscal, por exemplo, né? Então, perde trabalho porque uma Nestlé, por exemplo, não paga sem nota, né? Então, tá? E por que as marcas querem falar com as mães, né? Porque a gente é incrível, né? Porque a gente é multitarefa, ou a gente dá conta de muitas coisas, né? Então, a gente trabalha, está na cozinha, está limpando a casa, mas está com o smartphone na mão, está com o notebook na mesa. A gente está fazendo e está cuidando do filho, pôs um no banho enquanto mexe o arroz, enfim. A gente faz
muita coisa. A gente se envolve em redes sociais, em grupos e tal. Então, a gente consegue conciliar tudo isso, além de ir, por exemplo, no mercado e fazer a compra e decidir tudo que entra em casa. E se vai fazer uma festa, uma viagem, quem decide é a mulher. Que carro vai comprar? Muitas vezes quem decide é a mulher. Tá? Então, as marcas querem falar com a gente, né? Porque somos decisores e influenciadores de compra, de comportamento, de consumo, de tudo. Tá? As marcas, elas têm abordagens as mais diversas, né? Eu recebo o kit de produto em casa quase que diariamente. Mas às vezes eu recebo alguma coisa que eu falo, mais um kit que chegou. E às vezes eu sou realmente surpreendida. Então esse relacionamento da marca com esses decisores, influenciadores, faz parte do marketing de conteúdo, porque o que eu vou postar depois sobre ele é muito importante, é muito relevante, né? Essa é uma ação de Cepacol, que foi uma ação de mídia espontânea. Mídia espontânea é quando a gente fala assim, a pessoa manda, é como a assessoria de imprensa, tem algum jornalista aqui? Como a assessoria de imprensa trabalha? A assessoria manda o release esperando a publicação espontânea. Isso é mídia espontânea, né? Isso aqui era uma ação de mídia espontânea. Eles mandaram, num primeiro momento, esse buquê de flores de tecido, falando, olha, o Cepacol, né, o Bom de Boca, casou. E vinha isso só numa caixa bonita e 2 bem casados, se eu não me engano. Uma graça a ação, bonita, me surpreendeu. Eu falei, uau, que legal. E era um teaser só, era só uma chamada para o que vinha depois, né? E o que vinha depois de uns 2 ou 3 meses, não me lembro, veio um dos produtos, mas veio um folheto com toda a nova família de Cepacol. Então, essa era o mote da campanha, né? O Bom de Boca constituiu família. E veio uma dessas pragas, dessas seres, que aí eu falei, gente, eles acertaram na mosca. A gente adora, né? E essa aqui veio, eu falava assim, a família do Bom de Boca é igual a minha. Porque tem a casa, tem o cachorro, tem o filho, tem a filha, tem a aliança. A família é igual a minha, né? Então isso é muito legal, porque eles acertaram na mosca. Eu tenho uma família super padrão. Uma filha, um filho, um cachorro, né? Então, foi muito interessante isso, né? E um pendrive com as informações, release e tal. Eu postei, mídia espontânea, achei demais. Eu fiz um release no meu blog? Não. Mas eu postei nas redes sociais, eu falei sobre a ação, achei bacana. Esse aqui, outra ação que foi muito legal, surpreendente, chegou um quadrinho da Faber-Castell com a minha família e o nome do blog. Pô, eles acertam em cheio, porque no blog eu falo bastante de trabalhos manuais e tal, e aí chega um quadro, a minha família, o nome do blog e o produto e tal, que nesse caso foi um detalhe, né? Mas atingiu em cheio. E aí hoje em dia eu recebo release de Faber-Castell, eu posto um review do produto no site ou não? Lógico que eu posto. Eles já me ganharam. Então eu não preciso escrever só sobre o que eu ganhei dinheiro para fazer, né? Eu escrevo sobre aquelas coisas que realmente eu acredito e que me encantam, né? É uma mídia espontânea que deu um super resultado e eles me mandam direto uma série de coisas e assim, sou apaixonada por eles. No ano de 2014, a OLX fez uma série de ações com blogs. Mas a OLX, ele não falava assim, baixa aí o aplicativo, põe suas coisas para vender. Não, eles reforçaram o mote do desapega. E era desapega da atenção. Então, na sexta-feira à tarde chegava um brigadeiro de potinho. Então, desapega, se prepara para o fim de semana, tal. Desapega, vai no cinema, né? Aqui é uma rede que eu pus no quintal de casa. Minha filha adorou, vive na rede. Então, desapega dessa correria, relaxa, descansa, tal. Isso é uma forma de se comunicar com o seu consumidor e de surpreender, né? Esses dias eu postei que
eu liguei no UOL para fazer um downgrade do meu serviço de assinatura do UOL. E aí eu descobri que eu sou cliente do UOL há 18 anos. E eu postei, né? E eu fui super bem atendida, tal. E aí eu falei pro rapaz, eu queria saber, né? Desde quando eu sou cliente do UOL? E é desde maio de 98, assim, absurdo, né? Aí, meu primeiro e-mail, né? Enfim, uma relação afetiva. E aí eu postei, né? Eu falei, nossa, eu sou cliente do UOL há quase 18 anos. Aí a minha sócia postou assim, e eles nunca te deram nada? E é isso, né? Porque assim, porra, cadê o retorno, né? De 18 anos de fidelidade com o serviço de e-mail, porque é o que eu tenho com eles hoje, o conteúdo exclusivo de assinante, da Folha, enfim. Mas é isso, assim, eles não me deram nada, né? Mas, para mim, o serviço ainda atende, mas tem muito mais uma relação afetiva. Foi meu primeiro e-mail, né? O que a gente propõe na Hubme, né? A gente propõe outros caminhos, outros formatos, né? A gente quer produzir para esses clientes conteúdo rico, né? Então, a gente quer impactar numa ação bacana ali de receber um brinde, a gente quer. A gente quer impactar de ter conteúdo espontâneo sendo postado, a gente quer. Mas a gente quer fazer coisas mais legais, né? Então, projetos especiais que revelem a autoridade da marca, né? O blog corporativo. A gente quer fazer guest post, então, ter os nossos blogueiros produzindo conteúdo dentro do ambiente da marca. A gente quer embaixadores de marca, a gente quer video post, a gente quer fazer presença em eventos, né? Compartilhar conteúdo do cliente nas nossas redes ou no nosso site. A gente quer fazer mais coisas. Esses são alguns dos clientes que a Hubme conseguiu atingir nesse 1 ano e pouquinho de vida, né? A gente tem desde laboratório farmacêutico até fast food, hotéis, né? Marca de roupa infantil, Crayola, que vou contar um pouquinho mais depois. Enfim, tem outras marcas que não estão aqui. A Ford, que a gente viajou, fez test drive com eles, uma série de coisas legais. E aí eu trouxe alguns números para vocês entenderem como que a gente impacta essas pessoas, né? O Senhor Pudim é uma loja de pudins lá em Moema e eles fizeram uma ação que foi o assessor de imprensa nosso que, na verdade, articulou, nem foi uma coisa que a gente programou, mas foi para o dia de lançamento oficial da rede, que foi um sábado. E a gente, ao longo daquela semana, ali, na verdade, entre quinta e sexta-feira, todos os blogs da rede receberam esses mini pudins. E a brincadeira era assim, quem será que ganhou o mesmo sabor que eu na rede? E aí a gente ficou divulgando os sabores, né? E aí, desse dia até o dia do evento, 3 ou 4 dias, a gente teve um aumento, eles tiveram um aumento de número de seguidores de 130%. Só da gente falar do Senhor Pudim. Essa é uma campanha muito legal que eu destaquei os vídeos compartilhados para vocês terem ideia de que o conteúdo é teu, mas ele pode ser divulgado na sua rede social e na rede social de terceiros, né? Então, é um conteúdo de Nestlé, que a gente divulgou mini vídeos via Instagram e via fanpage. A Nestlé divulgava na fanpage deles e a gente fazia o share desse conteúdo nas nossas fanpages, tá? A gente teve mais de 117 mil visualizações, mais de 2.400 compartilhamentos e mais de 300 curtidas nesses conteúdos, né? A gente tem uma das blogueiras da rede que tem parceria de audiência com o bb.com, que fica no portal da Abril. E só naquela a gente teve mais de 2.150 curtidas e mais de 300 compartilhamentos, né? E as curtidas de Instagram e tal, e as visualizações nos blogs, ou seja, quem foi até o conteúdo do blog e leu sobre aquilo, mais de 1.400 pessoas. E a gente tem, esse projeto foi tocado 100% pela minha sócia, então eu não tenho tanto o que falar dele, mas assim, esse é o modelo de projeto ideal, que é o blog com os colunistas dentro
do ambiente da marca. Porque quando a gente faz publi dentro do nosso site, a gente tem que pôr algumas travas para esse conteúdo, até para a gente não ser penalizado como conteúdo pago. Mas quando é um conteúdo dentro do site da empresa, esse conteúdo gera compartilhamento, ele gera indexação no Google e ele gera autoridade, né? As pessoas vão buscar sobre diversos assuntos e vão acabar caindo aqui, tá? Então, esse é o modelo ideal. Aí vocês vão falar, Helena, mas você está falando de uma Nestlé. Só um parênteses, vocês não têm ideia do quanto a verba disso era pequena. Tá? Era muito pequena. Eu tenho clientes menores que tinham mais verba que eles. Tá? A gente fez uma campanha com o Copa Americano, era uma ação toda de Instagram também, de share. A gente teve um aumento de mais de 80% de compartilhamento desse conteúdo e menções positivas à marca. Tá? Planet Kids é um aplicativo para crianças. O objetivo deles não era gerar venda de assinatura. Eles têm uma versão gratuita. Então, a gente estava no primeiro momento ali do projeto, que era o de gerar reconhecimento de marca. Então, toda vez, eu e a Nana, minha sócia, a gente postou ao longo de 6 meses, toda semana, conteúdo sobre eles. E toda vez que a gente postava, aumentava o número de downloads do aplicativo. Sana Babies foi uma ação bem regional de Instagram também, um produto bem específico para criança. Eles tinham como objetivo aumentar as vendas num dos pontos de venda, que é no ABC. A gente tem 3 blogs que são do ABC, então essa ação foi só com esses blogs. Kidzania, que é um parque que tem ali no Shopping Eldorado, no lugar onde era o Parque da Mônica. A gente fez para as férias do ano passado, de julho, uma ação onde todos os blogs visitaram o parque e fizeram posts nos próprios sites. E aí a gente teve um aumento de share também das publicações. Então, as pessoas falando, porque cada uma de nós abordou um assunto específico ali na produção do conteúdo. Uma falou das atividades para crianças até 5 anos, outros falaram de atividades para crianças maiores, enfim. Cada uma deu um enfoque, como evitar fila, os melhores dias, melhores horários, enfim. Crayola. Crayola é uma marca que está no limite entre o brinquedo e o material de papelaria. Eles têm produtos maravilhosos, incríveis, e eu sou uma das embaixadoras da marca, junto com a Nana e mais uma. E a gente trabalha uma série de conteúdos diferentes, então a gente trabalha vídeo, foto, Periscope, Snapchat. Se a gente vai fazer receber um produto totalmente novo, a gente faz o review ao vivo no Periscope, por exemplo, né? Com um ensaio, lógico. Os publi editoriais, que são os mais conhecidos, né? Que é o conteúdo dentro do nosso próprio site. Se a empresa tem uma área de marketing bem estruturada, ela consegue usar esse conteúdo de uma forma bem bacana e produzir coisas bem legais. Aqui eu fiz um filtro, né? Esses são os publis mais recentes do meu blog, eram de volta às aulas, de roupa, planejamento de viagem, que o cliente era a Expedia. Aqui foi o publi de Axê. Esse foi o de Elian, que é de roupas. E esse é um publi da Zeiss, que é lentes de óculos. Essa, para mim, é a ação que eu queria terminar a apresentação, que é uma ação de Zeiss. Um blogueiro de automobilismo, e a Foquinha, que é uma youtuber. A gente foi com mais de 50 pessoas para Berlim, o ano passado, para o lançamento mundial da lente deles, Zeiss Drive Safe, que é uma lente especial para quem dirige. Tem uma série de benefícios a lente e tal. Então, isso é uma experiência de marca mais do que uma ação com blogueiros. Tá? Eles levaram a gente, então teve todo
um pré-viagem. Aí a gente chegou no aeroporto com tudo ali esperando a gente, né? A gente postava nas redes sociais e tinha um telão num dos dias do evento ali, puxando tudo que estava sendo postado. A gente fez test drive com Mercedes, andou de kart, conhecemos a loja conceito deles em Berlim, enfim, uma super experiência de viagem. A gente estava lá meio de intruso, porque a viagem era para os clientes deles, os principais lojistas de ótica, o mercado ótico, né, no Brasil inteiro. E a gente era lá, né, os intrusos, mas assim, para eles deu um super resultado a ação. Tanto é que agora, em março, vai ter uma feira e a gente vai participar de novo com eles, mas é aqui no Brasil mesmo, tudo bem. Depois vem outra viagem, né, mas tudo bem. E foi incrível, mas o que foi mais incrível, né? Eles não tinham a pretensão nenhuma, como eu falei, a gente era o anexo ali da viagem, a gente não era o foco principal da viagem, o foco principal da viagem era fazer os lojistas venderem Zeiss Drive Safe, não a gente, né? Mas, depois de uns dias, eu recebi, via inbox no Facebook, de uma amiga, a frase: você fez 2 vendas. Né? Então, ela, de ver eu falar, de ver eu envolvida com a marca, de eu postar foto, eu usando óculos, né, e tal, ela falou: uau, vou testar isso aí. Uma amiga minha. Né? E aí foi muito legal, porque depois no blog começaram a chegar outras perguntas e tal. Então, assim, o influenciador, ele faz isso mesmo. Se você identifica quem possa ser o seu influenciador, ele vai fazer isso pela sua marca. Ele vai conseguir vender o seu produto. Tá? Perdi 80 quilos. Então, eu queria encerrar, né? Tinha que encerrar com o case, não, né? Então, foi uma das melhores experiências, assim, que eu tive com o blog. Para esse ano tem algumas coisas prometidas também. E aí, assim, eu queria deixar aqui para vocês, né? O site do Rafa, que tem muito conteúdo. HubSpot e RD Station são 2 ferramentas de automação de marketing de conteúdo. E o livro do Felipe Moraes, o Planejamento Estratégico Digital, ele é publicitário, então ele tem uma visão de planner mesmo, de planejamento bem forte. Então acho que pode ser um livro bacana para dar os primeiros passos aí para vocês, tá? Dúvidas? Se vocês quiserem, podemos conversar por aqui ou por lá, como vocês preferirem. Pode ser lá? Tá bom. Estamos sem tempo para continuar aqui, mas... E na internet gera... Eu vou colocar no SlideShare. Tá? O SlideShare, Helena Sordilli, ou H Sordilli, é o meu endereço do SlideShare. Daí eu coloco, entre hoje e amanhã eu já deixo lá, tá? Ah, tá bom. E aqui tem meu e-mail. Ah, tá bom. E aqui tem meu e-mail, helena@carranca, ou da Ramime, lele@ramime. Podem escrever sem problema nenhum, tá bom?